Bom, pessoal, vou me apresentar. Então, eu sou o George. Eu apresentei aqui o ano passado a primeira versão dessa apresentação. E ela foi mudando bastante ao longo do tempo. E quando eu escrevi ela, eu tive já que escrevi essa apresentação, tive que atualizar de novo. E hoje é a primeira vez que eu já trouxe um gostinho do L. Então, o L ainda não saiu, mas saiu um preview durante o Google I.O. Acho que foi em junho ou julho que saiu o preview da versão L. Então, eu já trouxe algumas pinceladas para vocês. Eu queria mudar de tema, né, parar de falar de consumo de energia, mas esse tema veio mais forte ainda no KitKat e no L também vai vir alguns temas. Então, eu trouxe para vocês. Nesse período, da última palestra, tive a oportunidade de sentar junto com uma empresa que desenvolve jogos e a gente conseguiu medir o consumo de energia deles, então eu trouxe isso tudo para vocês também. Então, deixa eu me apresentar um pouco para quem não estava ano passado. Sou o George Silva, sou Community Manager de Android na Intel. A Intel tem um time de relacionamento com desenvolvedores, por isso que eu estou aqui hoje, sabadão, para encarar um belo dia com vocês. Consegui chegar cedo hoje, milagrosamente, então estou conseguindo acompanhar as palestras. Então, nosso trabalho pela Intel é trazer para vocês as novidades do mercado, ajudar quem tem dúvida para desenvolver coisas tanto diferenciais ou como o básico mesmo de Android, para que a hora que você for colocar sua aplicação num tablet ou num celular Intel, ele funcione bem, tá? Então, graças a Deus eu não sou do time de vendas, então a gente não precisa vender nada aqui para vocês. A gente vem trabalhar de sábado, de roupa assim, aí traz a gente no hotel chique, a gente foi almoçar agora, a gente não sabia qual garfo usar. Todo mundo ficou com vergonha, não foi só eu não, todos os palestrantes aqui que eu vi, o pessoal tudo com vergonha. Mas tudo bem, o ambiente é legal para a gente discutir, então nos intervalos e tal. Apareçam lá no stand da Intel. A gente não tem muita coisa aqui esse ano, mas a gente quer mostrar uma coisa que é bem importante há algum tempo e ninguém usa, que é o emulador. Então, eu vou falar do emulador também um pouquinho, só para vocês entenderem como a gente pode ajudar vocês. Eu vi até uma palestra sobre integração contínua que falava do emulador, falava do KVM. Preciso até perguntar para o palestrante se ele usa x86 integrado com KVM ou não. Não sei se o palestrante está aqui agora. Acho que não, né? Mas depois eu descubro com ele. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar qual que é o problema, quais são as novidades do KitKat. Então, um estudo de consumo de energia, que eu falei para vocês, e um cheirinho da sobremesa, que eu não sei qual que é o nome da L. Se alguém souber, pode falar aí que eu não... Já fechou mesmo? Bom, tá, então Android pirulito, né? Vamos ver. A gente descobre se é isso mesmo. Eu acho que eu ouvi a voz da Suelen, não tem muita mulher aqui, então deve ser do ela mesmo. É, né? Eu vou me mexer bastante hoje, que está frio, eu não trouxe blusa. Então, não fiquem nervosos comigo, eu estou com frio mesmo. Tá, então, lembre-se, eu quero que vocês saiam dessas palestras lembrando coisas bem importantes. Então, faça processos em batch, eu falo sobre isso. Se o emulador está lento, passe no stand da Intel, ou não, ou ache na internet de graça, o HXM, só decore essas letrinhas que isso vai te ajudar muito. Não sei se vai dar tempo de falar muito do emulador no fim dessa palestra, que é o slide que eu tenho, mas vou fazer uma pergunta rápida. Quem não gosta da velocidade do emulador do Android? Tá vendo? Ó, todo mundo aqui que levanta a mão, passa no stand da Intel e vê a velocidade do emulador que é do Android, que a Intel ela fez um driver, vou até adiantar a conversa. Então, HXM é um driver para Windows e para Mac, ok? E esse driver vai fazer o seu emulador ficar muito mais rápido. Eu vi o pessoal de Linux meio triste, impressão minha. Então... Para Linux não precisa de driver, não precisa quase nada. Funciona para Linux também. Ah, tá vendo? Então, se vocês quiserem saber tudo que a Intel faz para Linux, entra no site 01.org. Então, os números, 01.org. É o time de open source da Intel que cuida lá desse site. Inclusive, vocês podem baixar a versão do Android para instalar no seu computador. Claro que vai apagar todo o resto que tinha nele. Mas, tem jeito de fazer dual boot também e tal, vocês podem dar uma olhadinha. Então, o que a Intel fez? Ela sabia que vocês iam ficar muito bravos com o emulador do Google. Inclusive, até o pessoal do Google tem falado desse emulador recentemente. Até o Neto. O Neto veio perguntar outro dia como acertava os detalhes, mas ele não deu tempo de eu responder, ele descobriu sozinho. Mas, basicamente, você instala um driver, tá? Vocês conhecem o SDK Manager, certo? O Android SDK Manager. Lá é onde você baixa as imagens do Android. Uma das imagens que você precisa baixar é a imagem do x86, tá? Não gosto de ficar falando propaganda, mas eu vi que está todo mundo bravo com a velocidade do emulador, então eu vou falar porque realmente faz diferença.
Então você instala esse driver. Para Linux não é esse driver, então não é tão fácil de instalar, mas tem vários artigos, inclusive eu escrevi um, ajudei a traduzir um lá da Intel, que explica, você vai instalar uns 4, 5 pacotes, principalmente se for Ubuntu, é muito fácil, configura um usuário, então vai dar um update no KVM, e através do KVM o emulador vai ficar muito mais rápido, mas tem que instalar também a imagem x86, tá? Por padrão, a imagem do emulador é ARM. Aí o ARM não tem como rodar diretamente no processador. Tá? Eu posso explicar mais detalhes, quem tiver dúvida, depois eu vou lá para o stand da Intel, no intervalo das 4 às 5, e pode me perguntar. Tá? Mas é um negócio, eu quis dedicar um tempinho agora, porque realmente faz muita diferença. É um assunto que para mim é até meio velho, 2 anos atrás, quase 3, que a Intel resolveu esse problema, mas eu percebi que a gente não está divulgando bem. Então, o que a Intel ganha com isso? A Intel ganha que vocês vão testar já o software de vocês, na aplicação de vocês, na arquitetura x86. Tá? Quem quiser saber a diferença de x86 e ARM, a gente pode conversar mais profundamente lá fora também, não quero ficar muito tempo aqui, mas basicamente são as arquiteturas de processador que tem disponíveis em Android. E como o computador de vocês, em geral, é Intel, né, graças a Deus, que vocês mantêm meu emprego, como o computador de desenvolvimento de vocês é Intel, então a gente pode beneficiar disso usando a imagem do emulador e esse driver. Tá? Para quem usa Linux, é só usar o módulo KVM. Procura por x86, Android, o KVM ou HXM, que vocês vão achar como configurar. É super fácil. No Windows e no Mac muito mais fácil, mas no Linux também, em 2 minutos você configura tudo. Agora chega de jabá. A última ferramenta que vou falar é o GPA. Vou explicar para vocês. Então, por que eu estou falando de energia? Será que é porque a Intel tem ferramentas que auxiliam vocês? Sim, mas não é por isso que eu estou falando disso. Porque eu já fiz uma palestra sobre isso, então não precisava ter trabalho, é só repetir e vocês iam ficar felizes. Também não, porque eu odeio ficar traduzindo, repetindo palestra, chega uma hora que não dá mais. Então, por que eu vou falar de o que é, para que a gente se preocupa com o consumo de energia? Então, alguém se arrisca? Sim, uso da bateria. Alguém dá uma caneta para ele. Quem que foi? Levanta a mão. A cabeça. Não vai chegar. Manda lá, valeu. Então, claro, o uso da bateria, mas é a preocupação primordial das plataformas móveis. Eu dou aula de tecnologias móveis lá na FATEC, então eu tenho uma aula só sobre isso. Por acaso tem muito a ver com essa palestra. O mercado evolui muito de um ano para o outro, então por isso que eu voltei aqui falar com vocês, que teve mudanças enormes no KitKat. E no L também teve coisa interessante. Vocês devem ter lido sobre o projeto Volta, que eles apresentaram durante o Google I.O. O pessoal da câmera, eu estou indo muito para frente, está atrapalhando? Tranquilo? Tá, então... Opa. Então, a energia permeia todos os aspectos da mobilidade, tá? Não faz sentido você ter computação móvel se você tiver fonte de energia infinita. Quer dizer, faz sentido. A gente agradeceria, a gente daria graças a Deus, né? Mas toda a graça da computação móvel é a falta de energia disponível o tempo inteiro, tá? Então, o que a gente tem que fazer para isso? Por exemplo, o Biratã não está aqui, porque ele já assistiu essa palestra, então ele falou que não ia vir, mas eu tenho que falar de uma palestra que ele deu ano passado. Outra coisa que eu estou esquecendo, vocês estão vendo que eu coloquei tem um Intel Innovation Week? Por acaso, esse template vai ser usado no evento que vai acontecer essa quarta e quinta-feira, lá no Senac. Então, depois, quem quiser assistir, também a gente vai ter uma trilha só de Android, eu não vou palestrar lá. Mas vocês estão todos convidados de graça. Entra no site Intel Innovation Week, se cadastre. Tem uma trilha enorme, vai ser no auditório de Android, então cabe todo mundo lá. O ano passado, a palestra que teve nesse assunto foi do Biratã, que ele vai palestrar hoje às 5h30. Então, o que o Biratã falou nessa palestra? Ele falou que, às vezes, principalmente em Android, mas no mundo Java em geral, a gente esquece de otimizar a nossa estrutura de dados, os algoritmos. E a gente está bem mal acostumado, porque o Android hoje tem um processador que é equivalente ao que você tinha uns 5, 6 anos atrás, um computador em casa. Ou até em 10 anos atrás, nem as empresas tinham um processador que hoje tem dentro do Android, né? Então, a gente está mal acostumado que a gente tem um poder muito grande nas mãos. Só que, apesar do poder de processamento, a energia não ficou infinita por causa disso, né? Então, a escolha da estrutura de dados é muito importante. Então, por exemplo, em Java, se você usar a classe Vector, Vector é uma classe que ela garante que não vai ter problema de acesso de várias threads. Então, se várias threads tentarem acessar ao mesmo tempo,
aquele vetor, você não vai ter problema de acesso, porque ele tem todo um controle de segurança. Só que em 99% dos casos da sua aplicação, você não vai fazer um acesso multithread no seu vetor. Então, você não precisa disso. Você pode usar algo mais simples, como a ArrayList. Então, o Biratã fez uma palestra sobre isso, só sobre esse tema, sobre algoritmos, uso de memória. O pessoal está me dando nervoso essa imagem aqui atrás, se puder me tirar daqui. Está muito estranho. Bom, vou tentar não olhar para trás, vai, pessoal. Desculpa, estou mal acostumado. Tem uma janelinha aqui só para mim, vou ficar perto dela para não ficar louco. Obrigado. Então, os melhores algoritmos, Garbage Collection. Garbage Collection é um negócio que aparece sem você ter muito controle e você fica meio refém, até para animação. Quando você está trabalhando com jogos, a hora que chegar o Garbage Collection, ele vai empipocar a sua animação. Tá? Então, por isso que muitos jogos são feitos em C++, até por isso. Você tem um controle, ou na verdade você não tem Garbage Collection quando você tem um controle C++, então você não precisa se preocupar com essa engasgada que ele poderia dar. Então, no caso de Garbage Collection, sempre que você estiver alocando muita memória, toda vez que você vai fazer um algoritmo, pega um objeto novo e larga para trás, isso vai chegar uma hora que vai precisar fazer Garbage Collection. E isso pode impactar a sua aplicação, tanto o desempenho ali na hora, a experiência do usuário, quanto o consumo de energia. Tá? Então, você tem que evitar ficar alocando coisas. Então, é uma preocupação que, em geral, a gente não tem, a gente nem olha muito para isso, mas é bem interessante isso. Então, um aspecto básico da computação, que a gente estuda com melhor estrutura de dados e algoritmo, mas a gente esquece na prática. Tá? Então, lembre, isso aqui é muito importante. Se vocês acharem o Biratã, pede para ele repetir essa palestra, que é ótimo. Outra coisa interessante, sobre a arquitetura, como você vai trabalhar. Então, até o próprio Google Cloud Message, como que ele pode ajudar vocês? Eu não falo muito do Google, mas como a gente está falando de Android, não tem jeito. Esse é um serviço bem legal, e eu vou explicar para vocês o que tem de interessante neles. Quando você cria a sua própria estrutura de back-end, você tem que, por exemplo, você criou um novo Instant Messenger. Então, você quer saber se tem uma mensagem nova para você, você vai ter sempre aquela curiosidade de tantos em tantos minutos ou segundos verificar se tem alguma informação lá para vocês. Isso se chama pooling. Tá? Pooling é algo que mata você. Inclusive, a gente estava discutindo sobre um celular, que eu não posso citar a marca porque a gente está sendo gravado, mas lá na empresa trocaram os celulares da gente que eram 3G para 4G. Eu ainda não recebi porque eu pedi de uma marca que eu confio mais, que eu também não vou falar com e o pessoal que pegou da marca que eu não confiava tanto, eles estão bravos que a bateria está detonada. Você vai olhar a análise do próprio Android, aquele análise da bateria, ele mostra que é o cliente do Exchange. É um cliente de e-mail que veio ali no celular. Só que está configurado para pegar a atualização do e-mail a cada 15 minutos. Isso não deveria destruir a bateria do celular, mesmo sendo um 4G. Então, provavelmente, o cara que implementou aquela aplicação de e-mail, ele não deve estar só de 15 em 15 minutos. Ele deve ficar acordado lá e fazendo pooling de ver qual que é a hora certa. Ele está fazendo uma coisa errada ali, que a aplicação não dorme. Quando a aplicação não dorme, você gasta muita energia. E onde que entra o Google Cloud Message? Ele tem uma solução bem legal. Ele tem um serviço que fica rodando bem baixo nível no Android, ou seja, ele não gasta muita energia, ele já está lá junto com outras partes do sistema. E ele tem uma integração com esse sistema é o que faz integração com o Google Cloud Message. Então, você tem a sua biblioteca, né? Então, digamos, você tem o seu servidor, que é seu ou de alguém, onde tem as informações. Então, alguém manda mensagem para o seu usuário, armazena no servidor, e quando o seu usuário tiver conexão ou puder, ele vai lá e baixa. Então, quando você usa a solução do Google Cloud Messenger, ele consegue deixar um serviço só rodando dentro do celular, verificando essa nuvem de servidores, né, que o Google Cloud te ajuda a verificar se tem alguma novidade, e assim que chegar a novidade, ele consegue puxar. Aí, quando ele puxa a novidade para você, que ele acorda a sua aplicação. Tá? Porque como esse serviço está rodando bem baixo nível, ele gasta pouca energia. Então, ele só acorda realmente o cara que vai startar, que vai precisar rodar dentro de uma máquina virtual, na hora que realmente for necessário. Inclusive, ele até permite você mandar o tamanho da mensagem de notificação, ele, se não me engano, são até 4.000 bytes, alguma coisa assim. Então, se você está trabalhando com Instant Message, você já consegue mandar o Instant Message dentro da notificação que você tem a mensagem. Tá? Então, você não precisa perder tanto tempo e gastar tanta energia com comunicação com o seu servidor. Tá? E isso é interessante porque ele consegue agrupar todo mundo que recebe novidades pelo mesmo serviço. Então, você tem menos coisa gastando energia do seu sistema. Tá? Então, a arquitetura do seu sistema interno, da sua aplicação, junto com o seu servidor, o seu back-end, é importante para você
considerar consumo de energia. Tá? Nunca façam pooling vocês mesmos. Já teve gente que me falou que tinha uma agenda que olhava de 1 em 1 minuto se tinha alguma coisa para acontecer. Não façam isso, né? Tem o Alarm Manager do Android que deixa você registrar. Então, a hora que o usuário vai adicionar uma informação, ou chegou um e-mail que ele vai fazer um parsing e vai colocar dentro da agenda, você pega aquilo e registra. Ó, vai acontecer tal evento, tal dia, tal horário. Registra no Alarm Manager do Android, que também é um sistema que fica bem baixo nível, que gasta pouca energia. E quando chegar o momento certo, ele vai acordar a sua aplicação. Tá? Aplicações no Android elas gastam muita energia porque elas estão dentro de uma máquina virtual. Então, é um contexto que exige mais memória, você tem que puxar do disco, entre aspas, jogar na memória. Então, evite fazer qualquer processamento de pooling, né, de verificação de tempos em tempos se tem alguma novidade. Tá? Então, vamos ver o que a gente tem de novidade. Descobri que eu estou olhando para trás. Aqui não cabe todo o meu slide, então eu fico olhando para ver do que se trata. Bom, Wake Lock. Isso aqui eu falei ano passado, mas só para pôr todo mundo na mesma página. O Wake Lock é uma brecha legal na política de economia de energia do Android. O que quer dizer isso? O Android tenta desligar a tela e economizar o processador o máximo possível. Tá? Então, se o usuário não estiver interagindo, o Android vai tender a desligar a tela e colocar o processador em estado de dormência. Tá? Para você evitar isso, você usa o Wake Lock. Por exemplo, o exemplo que eu dou sempre no meu computador aqui, estava no browser assistindo um vídeo no YouTube, no meio do vídeo, depois de 10 minutos, entrou o timeout, né, do Windows e ele desligou, entrou no screensaver. Bom, hoje em dia nem existe mais screensaver, né, ele só desligou a tela. Na hora que ele desligou a tela, eu falei, pô, aí eu me toquei que eu não estava usando Android. Né? Então, como que o YouTube faz para resolver isso? Né? O YouTube Bom, antes de chegar aqui no XML, o YouTube, ele sabe, enquanto estiver dando play no vídeo, mesmo que o usuário não interaja, não é para desligar a tela. Acabou o vídeo, aí o YouTube ele libera esse Wake Lock. Então, o Wake Lock é uma trava para manter o processador ligado e, eventualmente, a tela ligada também. Então, vou mostrar para vocês como faz isso. Então, no Android Manifest, você define que você precisa dar permissão de Wake Lock. Tá? Seu usuário, na hora que vai instalar a aplicação, o seu usuário vai ser avisado sobre isso. Então, na telinha de instalação, ele avisa, ó, essa aplicação pede alguns acessos, inclusive não dormir, evitar que o sistema durma. Então, se você quiser evitar isso, você não instala a sua aplicação. Tá? Mas você tem que fazer esse pedido como desenvolvedor. Então, quando eu falei o ano passado sobre isso aqui, ainda era válido. Na verdade, estava começando a deixar de ser válido. Foi depreciado, né, algumas coisas do Wake Lock. Então, você tinha 4 tipos de Wake Lock e hoje você só tem um possível. E você faz essas 3 configurações que estão agora desativadas, você faz essa configuração através do layout, que eu vou mostrar para vocês. Então, o Wake Lock, como falei, ele tem o objetivo de manter a tela ligada ou manter só a CPU. Então, que tipo de caso você quer manter só a CPU ligada, sem se preocupar com a tela? Um caso típico é uma rádio ou algum tocador de música. Você vai colocar o seu fone de ouvido, guarda o celular no bolso e ele mantém a CPU ligada, porque ele precisa processar as músicas, né, o playlist, e fazer a descompactação da música e tocar, mas você não precisa da tela ligada. Tá? Então, essa é uma diferença, que é o Wake Lock parcial. Esse que ainda existe, ele é o cara que serve para isso, ele não se preocupa com a tela. Tanto que se você travar a tela, ele continua tocando a música, tá? Porque ele não exige que a tela esteja ativa para poder continuar trabalhando. Então, vocês vão querer usar isso, seja serviço em background, seja música, qualquer coisa. Tá? Agora, os outros caras que tinham a ver com a tela. Vamos ver como que ficou agora. Isso aqui não é no KitKat, não lembro qual que é a versão, mas acho que é a 16... Acho que a API nível 16 ou 17 que teve essa mudança. Elas foram, desde a API 13 começou a mudar, até acho que a 16, 17, aí ficou essa versão mais atual. Você define que a tela vai ficar ligada pelo layout. 2 formas possíveis. A primeira aqui de cima fala sobre fazer isso usando dentro do onCreate. Na verdade, em qualquer lugar, mas você pega a janela, então get window, add flags. Você põe uma flag, o nome dessa flag é Window Manager Layout Parameters Flag Keep Screen On. Tá? Então, você pede para marcar no layout da sua janela, que é para manter a tela ligada. Ou seja, a hora que você sair daquela janela, aí ele não se preocupa mais com isso. Então, enquanto você estiver naquela janela aberta, ele não vai deixar o seu computador dormir. Desculpa, o seu celular dormir, o seu tablet. A outra maneira de fazer isso é através do XML. Tá? É um dos parâmetros que você pode setar num layout. Você põe lá Android Keep Screen On igual a True.
Tá? Então, enquanto aquela janela estiver aberta, ele vai manter a tela ligada e não vai deixar o usuário dormir. Isso pode ser um problema, mas você pode desativar isso via código. Tá? Então, digamos que você vai criar um concorrente do YouTube, você pode, quando abrir a tela, você manda ficar ligado, mas assim que acabar de tocar o vídeo, você manda coloca esse código aqui para avisar que não precisa mais dessa flag. Então, você limpa, dá um clear flags. Tá? Então, essa é a maneira como você desativa. Antes você fazia tudo por wake lock, agora você faz pelo layout. Então, fica um pouquinho mais fácil. Como usar o wake lock, né? Então, o wake lock você precisa usar o Power Manager. Você usa a classe Power Manager. Eu estou ouvindo vozes. Pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto aí na mesa. Pessoal da mesa, o microfone está aberto aqui. Por favor. Obrigado. Então, você usa o Power Manager, tá? O gerenciador de energia, pede para ele criar um wake lock para você. Você dá um nome para esse wake lock, e é importante você dar o nome até fazer debug depois. Vai te ajudar a ver se você está usando direito ou não. Isso vai ser particularmente interessante agora no Android L, que eu vou falar no último slide. Nossa, que silêncio. E você usa o wake lock acquire, tá? Então, você cria o wake lock, mas você só vai realmente travar a tela e manter a tela à sua disposição, né, sem desligar, quando você dá um acquire. E para liberar, você dá um release. Tá. Wake lock release. Então, você permite o Android gerenciar a tela por ele mesmo quando você dá um release. Tá? Você deixou de controlar a tela você. Isso, aperta o botão errado. Bom, quando você vai, a sua aplicação está com o teu controle da tela e você vai executar algum serviço de fundo, você às vezes não consegue fazer esse serviço executar. Por quê? Porque você precisa ter um wake lock no serviço também. E às vezes no momento de transição entre você fazer um pedido para ativar o serviço e ele começar a executar, pode ser que não deu tempo dele conseguir o wake lock e a tela desligar. Então, quem estudou computação deve ter visto a técnica de passagem de bastão. O Android faz isso usando essa brincadeirinha aqui, o Wakeful Broadcast Receiver. Então, quando ele vai receber o broadcast avisando que ele precisa executar um serviço, ele já vem com um wake lock junto com esse broadcast. Tá? Então, é a maneira de você, se você está tentando executar um serviço background e ele nunca executa, ou às vezes ele trava, você não sabe por que está acontecendo, pode ser que ele não está conseguindo pegar o wake lock de CPU. Tá? Então, quando você está falando de um serviço de fundo, você não está falando de manter a tela ligada, mas você está falando de ter um wake lock para manter a CPU ligada. Tá? Então, às vezes tem esse problema de passagem de bastão que é resolvido, o Android resolveu usando o Wakeful Broadcast Receiver. Então, olhem para isso aqui se você tiver um problema parecido. Então, veio o KitKat, né? Agora vamos falar de coisas específicas, minha motivação maior de ter continuado nessa linha para essa palestra. Então, chegou chegou o KitKat e tinha uma aplicação, alguém já tinha ouvido falar do Wake Lock Detector? Nossa, ninguém nunca instalou o Wake Lock Detector. Acho que alguém sabia o que era o Wake Lock antes dessa palestra? Bom, alguém levantou a mão. Então, o Wake Lock Detector era uma aplicação que era bem legal, que te ajudava a ver qual aplicação estava gastando energia no seu celular. Tá? Então, ele conseguia mostrar quem que estava usando o Wake Lock e por quanto tempo. Então, era uma aplicação que te ajudava a depurar algumas coisas. Pouca gente usava, acho que só os desenvolvedores, nem todos eles, pelo que eu estou vendo aqui. Então, o que aconteceu? O Google fez uma mudança na API, bom, na verdade, na parte de bateria, então a API de verificação de bateria mudou. E a permissão dela, que era dangerous, mudou para Signatural System. O que quer dizer isso? Então, eles já consideravam o acesso à bateria algo perigoso, entre aspas. Então, qualquer aplicação que fizesse uso de APIs da bateria, vai avisar o usuário na hora de instalar. Ó, essa aplicação ela acessa a API de bateria, você quer instalar ela mesmo? Então, o usuário normalmente não se importa, nem lê isso, dá OK. Mas o Google resolveu mudar isso para não deixar mais nenhuma aplicação usar. Na verdade, ele continua deixando, mas desde que você tenha assinatura de sistema. O que significa isso?
que você compilou o Android. Então, se você é o cara que compilou o Android e tem a assinatura dessa imagem do Android, você pode usar essa assinatura, essa chave, para assinar a aplicação. Aí essa aplicação ela tem direitos praticamente de administrador, né? Então ela consegue acessar essa API. Até o desenvolvedor dessa aplicação ficou pé da vida, porque provavelmente tinha alguém usando, né? E mandou e-mail para o Google, falou, pô, mas o que vocês fizeram aí que eu não posso, minha aplicação não funciona mais? Aí o desenvolvedor do Google falou, não, essa aí sempre foi perigosa, um dia a gente ia cortar, então a gente resolveu cortar logo antes que desse problema. Aí o cara que fez o Wake Lock Detector ficou triste, foi lá e escreveu uma documentação lá no Google Play, explicando como você faz para rotear seu celular para poder continuar usando essa aplicação. Então, se você é desenvolvedor e realmente quer fazer uma análise de Wake Lock, você pode rotear para trabalhar com isso, tá? Mas, em geral, estou vendo que nem todo mundo se preocupa com isso, então não tem problema. Tá? Então, aqui é só uma explicação de como você define uma permissão no Android, né, quais são as possibilidades. Então, ela era dangerous, ou seja, avisa o usuário na hora de instalar. Se ela fosse normal, uma permissão normal, ela nem avisa o usuário. Avisa, mas não exige nenhuma intervenção do usuário para realmente aceitar a instalação ou não. Tá? E outra forma que você tem de permissão é signature, que é a assinatura do sistema operacional. Ou system. System quer dizer que ela está dentro de um diretório específico, que é só a aplicação de sistema que tem acesso. Isso só serve para desenvolvedor de fabricante, né? Então, eu trabalhei na LG antes de entrar na Intel, então lá a gente olhava para esse tipo de coisa. Tá? Como desenvolvedor de aplicação, isso não tem tanta preocupação. Tá? Vamos lá. Vamos lá, mais uma consideração importante de energia. Então, com o KitKat foi introduzido o ART. Quem não conhece o ART, foi um experimento no KitKat, que, bom, vamos olhar um pouquinho antes, no pré-Froio. Antes do Froio, você tinha código totalmente interpretado, né? O Java, como todos sabem, é uma linguagem interpretada. Antes do Froio, isso era levado bem ao pé da letra. Ou seja, você não tinha nada pré-compilado ou nada do estilo. Se você olhar no mundo Java, então nos anos 2000 a IBM fez a primeira máquina virtual dela, que tinha uma tecnologia chamada Just in Time, que só veio em 2008 ou 2009 com o Froio. Froio acho que é 2009. Ou não, 2010. 2010 é o Froio, se não me engano. Então a tecnologia Java, que foi feita em 2000, ela foi portada para o Android em 2010 praticamente, com o Froio, que colocou a tecnologia Just in Time. O que significa isso? Significa que, apesar do Java ser interpretado, conforme você vai passando por um trecho de código que vai sendo interpretado, essa interpretação é salva em cache. Tá? Ou seja, a próxima vez que for passar naquela linha de código, ele já puxa do cache, não precisa interpretar de novo. E isso deu uma mudança brutal de desempenho no Froio. Então, lá em 2010. O que o KitKat fez? Ele colocou um experimento, que é o ART, que é o Android Runtime, que ele colocou um cara chamado AOT. Na verdade, o ART ele usa a técnica de compilação antes do ahead of time, na frente da necessidade, digamos assim. Então, o que ele fez? Na hora que você instala a aplicação, ele já dá uma pré-compilada nela, e então nem precisa se preocupar com esse cache. Esse cache vai ser gerado antes da sua aplicação ser executada. Mas isso não era a máquina virtual padrão do KitKat. A máquina padrão do KitKat continua sendo Dalvik, mas você, como desenvolvedor, na verdade, qualquer um que tenha curiosidade, pode ir no painel, no menu de configurações de desenvolvedor, ir lá e pedir para trocar. A hora que você trocar o Dalvik pelo ART, ele vai reiniciar o celular e você vai estar com uma máquina virtual nova e instável. Acho que ninguém fez isso. Alguns que fizeram se arrependeram um pouco. O WhatsApp foi uma das aplicações que não funcionava tão bem. Mas foi algo que foi sendo resolvido ao tempo e vai ter uma novidade no L, que essa é a máquina virtual padrão agora. Tá? Que ela foi mais trabalhada, foi estudada, então o Google já colocou esse cara como a máquina padrão. Nem tudo é 100% pré-compilado. Tá? Quem conhece o mundo Linux, né, deve ter usado já o GCJ. Não sei se talvez funcione para Windows também, que é você pegar o Java e compilar. Então, o GCJ ele compilava realmente o Java. Então, o ART não chega a ser 100% isso, mas ele tenta pré-compilar tudo que ele pode. Tá? Então, com isso, sua aplicação
Ela ocupa mais espaço em disco, né, porque ela tá a aplicação mais a versão pré-compilada dela, mas na hora de carregar em memória é muito mais rápido. Tá? E quando a gente fala disso, a gente está falando de economia de energia. Por quê? Quando você executa um trecho de código mais rápido, a sua CPU pode descansar mais rápido também. Então, com isso, quando a CPU descansa, ela economiza energia. Então, se alguém fizer um teste e deixar o seu celular em modo avião, com o Wi-Fi desligado, sem fazer nada, jogar numa gaveta, você vai ver que ele vai ficar, às vezes, 2 semanas até, sem acabar a bateria. Isso mostra que o Android é muito bom com a política de economia de energia. Mas na hora que você liga o Wi-Fi, ele começa a fazer uma verificação de tempos em tempos, ativa alguma aplicação para fazer alguma operação. Então, você vai ver que só com o Wi-Fi ligado já cai para talvez 2 ou 3 dias de bateria. Se tiver o 3G, né, o modem ligado, né, 2, 3, 4G, você vai ver que também vai durar um dia só, porque aí gasta muito mais energia, obviamente. Tá? Então, sempre que você puder manter a CPU sem executar nada, você vai economizar muita energia. Então, por isso que veio essa ideia do ART. Tá? Então, como eu falei para vocês do Alarm Manager, sabe? Usem ele sempre que preciso. Mas teve umas mudanças nesse cara aqui no KitKat, que é importante você saber, porque isso pode mudar o comportamento da sua aplicação. Então, esse é mais um dos motivos que eu trouxe isso para a palestra. Então, quem estava usando já o Alarm Manager, pedindo para ele avisar um dado momento, saiba que agora, a partir quando você faz um Target SDK version 19 ou maior, né, daqui para frente, ele não vai ser mais preciso. Você vai pedir para ele, me acorda em tal dia, tal horário. Ele vai te acordar mais ou menos aquele horário. Por quê? Porque ele vai tentar olhar todas as aplicações que estão usando essa API, que estão pedindo para ser acordada, e tentar agrupar todos os pedidos ao mesmo tempo. Então, uma vez só, ele acorda todas as aplicações interessadas e avisa, você tem o alarme que você pediu, ele aconteceu. Isso pode ser um problema, se você está contando que ele tem que te acordar exatamente no segundo exato que você precisa, porque ele vai deixar de fazer isso. Se você quiser continuar com esse comportamento exato dele, do Alarm Manager, você tem que usar uma API nova, que é setExact. Tá? Então, o set agora passou o setExact. Então, a não ser que você coloque um SDK version diferente, ou menor que 19. Aí ele vai continuar sendo exato como ele era antes. Tá? Mas tem muitas coisas, por exemplo, se vocês já usaram o Keep do Android, né, que é aquela aplicação para colocar notas, quando você pede para ele te avisar de alguma coisa, pode perceber que ele tem opções como me avisar de noite, de tarde, de manhã. Então, em vez de falar me avisar às 10h01 da manhã, você simplesmente põe me avisar de manhã. Isso pode te ajudar em muitos casos. Agora, imagine que todas as aplicações estão fazendo isso. As aplicações que não precisam de um aviso exato, elas podem definir ali uma janela, tá? Ou um horário mais aproximado. Com isso, o Android consegue concentrar todos os pedidos a ser executados ao mesmo tempo. E isso economiza energia. Tá? Isso, em geral, você não tem tanto controle. Então, por isso você precisa do sistema operacional te dando isso. Porque, apesar de você poder se preocupar com isso na sua aplicação, você não tem como controlar as outras. Tá? Então, quando você tem algo uniformizado através da API, isso facilita para que todo mundo faça. Tá? E nessa linha de fazer operações em batch, né? Batch é essa estratégia de você reunir vários processos que precisam ser feitos e fazer de uma vez só. Tá? Então, em vez de processar um por um sob demanda, você faz em batch. Né? Você espera reunir um número suficientemente grande de operações e executa de uma vez só. E a partir do KitKat também você tem a opção de fazer isso com os sensores. Então, se você precisa de um sensor de passos, por exemplo, você não precisa ficar a sua aplicação acordada o tempo inteiro vendo o acelerômetro e analisando o comportamento dele para ver se aquilo é um passo ou não. Se você precisar fazer isso, sua aplicação vai ficar acordada ali, traqueando o sensor o acelerômetro, né, o tempo inteiro. Então, com o KitKat, você pode pedir para usar um step counter. Então, o sistema operacional ali bem embaixo do Android já vai estar controlando para você se aquilo é um comportamento de um passo ou não. E ele vai anotar, vai ter um contador. Então, o que sua aplicação faz é acordar de tempos em tempos e olhar, deixa eu ver quantos passos ele deu. Tá? Então, com isso, você consegue, por exemplo, uma aplicação de gasto de calorias e tal, você não precisa ficar traqueando o comportamento do usuário o dia inteiro. Você, a cada X minutos, acorda e coleta esse número o contador e vai armazenando isso. Tá? Com isso, vai ter uma economia de energia enorme. E vai ter outros sensores também a partir do KitKat que você consegue reunir e fazer esse tipo de análise, tá? Que você não precisa ficar mapeando ele em tempo real. Bom, temos alguns zumbis. Agora é o momento que eu falo de um parceiro que a gente está sempre trabalhando junto, que é o Pedro Kayat e o pessoal da Naked Monkey.
Eles fizeram um jogo bem legal chamado Last Survivor, que é um jogo de zumbis. E onde que entra essa questão de zumbis? Pulei um slide, mas tudo bem. Já vamos explicar como a gente mediu o consumo de energia esse jogo de zumbis. Então, primeiro, nada mais conveniente que falar de caixa d'água nesse momento que estamos passando, né, sem chuva. Então, vamos fazer só um paralelo. Então, uma caixa d'água é medida em litros, a vazão dela em litros por hora e o consumo também em litros. E a altura entre a caixa d'água e a torneira, né, é o que vai dar a pressão da água. Então, se a gente pensar num paralelo, numa bateria, a capacidade dela é medida em miliwatts-hora ou miliampere-hora. A potência é medida em miliwatts. A vazão é a diferença de tensão, né, no celular é fixa a tensão. E você tem o consumo, que é medido em miliwatt-horas. Tá? Foi isso que a gente usou para medir o consumo dessa aplicação. Então, a gente teve, vamos lá, um consumo médio de 764 miliamperes. Quanto tempo dura uma bateria se a bateria tem 1960 miliamperes? Só uma nota, isso é uma bateria de um celular médio, então cerca de 2.000 miliampere-hora. Se você tiver um jogo que gasta 764 miliampere-horas, então para a questão A, quantas horas dura a bateria? Alguém fala alto? 2h30. Quem falou? A cabeça. É um baralho do Android. Tá certo. E no outro dá 9 horas. Não vou perguntar todo mundo, senão não vai dar tempo, o pessoal vai me matar aqui. Então, A é um celular, B é um tablet. Tá? Esse consumo de 764 miliamperes foi medido num tablet, tá? Então não é justo você ver o desempenho de uma tela de tablet com uma bateria de celular, óbvio que ele não ia durar muito. Então, se o jogo tivesse esse consumo médio, num tablet seriam 9 horas. Então, vou mostrar como a gente chegou nesse número. Então, eu usei a ferramenta chamada GPA, tá? É uma ferramenta de medir desempenho gráfico, que a Intel fornece grátis. Você entra no site software.intel.com/alguma coisa, procura por GPA, que é Graphic Performance Analyzer, e ele vai te dar várias informações muito interessantes. A gente rodou esse jogo por 10 minutos e viu que a corrente média dele era 746 miliampere-hora, desculpa, só miliampere, a corrente média que ele consumiu durante os 10 minutos que a gente rodou esse jogo. A gente transformou o jogo num benchmark, praticamente. E a gente comparou duas compilações. Uma era a compilação padrão, que deu 746, e a compilação específica para Intel. Então, porque a gente fez uma otimização nele para ver a diferença. A gente viu que consumiu 2% mais de energia. Vamos ver por que ele fez isso, além do zumbizinho aqui atrapalhando. Então, a gente teve uma coisa interessante, que eu vou só direto ao ponto. Então, compilação padrão do Android. Quando a gente fala de jogos, a gente está falando de CC++, tá? Por isso que eu falo de compilação aqui. Então, compilação padrão do Android, ele rodou a cerca de 16 frames por segundo, tá? No começo ele está a 60 frames por segundo, mas passou alguns segundos, a gente vai colocando um monte de zumbi na tela, né? Foi um benchmark que a gente transformou, deixou o personagem imortal e foi jogando zumbi na tela. Então, depois de, sei lá, 50 segundos, se não me engano, ele estabiliza em 16 frames por segundo. A gente fez a mesma coisa, fazendo compilação otimizada para x86, né, no caso, usando o GCC mesmo, que vem no Android, e deu 25 frames por segundo. Ou seja, a gente percebeu que ele ficou 56% melhor o desempenho, né, o número de frames por segundo, apesar da consumo de bateria ter aumentado. Por que acontece isso? Né? Eu falei, pô, otimizei para a arquitetura, não deveria gastar menos energia, só que qual que é o problema? A aplicação tinha tanto zumbi na tela, estava ficando tão pesada, que o número de frames por segundo caiu muito. Quando cai o número de frames por segundo, você não está falando só de CPU, você está falando de GPU. Então a GPU tinha pouco o que fazer, porque o gargalo estava na CPU. A hora que você otimizou o código para rodar bem na CPU, ele começou a ter mais frames por segundo, por isso a tela tinha mais atualização e a GPU também era mais utilizada. Por isso que o gasto de energia aumentou em 2%. Mas acho que, vamos chegar a uma conclusão rápida aqui, 56% mais frames por segundo ao custo de 2% de bateria a mais, acho que é um balanço bom, né? Se a gente medir só o consumo de energia é ruim, mas se olhar, comparar com o número de frames, você vê que realmente é um ganho interessante. Então vamos passar aqui para não estourar muito tempo. Então, já falei do emulador, então posso pular esse slide. Está dentro do SDK Manager, do Android. Para Linux tem um tutorial bem simples sobre como fazer. Procurem,
sobre emulador Intel Android. A diferença chega a ser 5 vezes. Dá uma olhada no intervalo lá no stand da Intel que a gente trouxe o emulador para vocês compararem. Sobre o L, então só um cheirinho da nova sobremesa. Então ele tem um cara chamado Battery Historian, tá, que só vai funcionar a partir do L, que ele faz um dump do sistema com algumas informações interessantes. Só que a análise que ele faz da bateria é diferente. Ele não olha quantos miliamperes são consumidos. Ele olha eventos relacionados à bateria. Em geral, é wake lock. Tá? Então, dá uma olhada nisso aqui, que ele vai gerar um gráfico para você. Outro que eu já falei, que é o ART, que agora é padrão. E tem outro cara chamado Job Scheduler, API, que vocês vão querer usar também, que é um cara que te ajuda a executar coisas que não exigem interação com o usuário, ou que você quer fazer só quando tem um carregador conectado, ou quando está no Wi-Fi, por exemplo. Então, é coisas que você vai executar em background. Tá? Esse Scheduler API, recomendo dar uma olhada. A Intel também está trabalhando por vocês, diminuindo o consumo de bateria do processador. Pergunte mais lá no stand. E o evento que vai acontecer essa semana, quarta e quinta, já falei também. Referências que eu vou deixar para o pessoal da iMasters, e isso aqui é o meu contato, antes que história demais. Obrigado, pessoal.